Depois da base de dados completamente limpa, nós vamos então para a etapa de análise, né? Então, olhando aqui nossas etapas do processo, nós acabamos de fazer a limpeza dos dados, né? Agora tem transformação dos dados e modelagem. A transformação dos dados é você pegar a grande tabela, com um monte de colunas e um monte de linhas, e transformar em tabelas auxiliares menores para facilitar a identificação de dados importantes na nossa análise. Talvez a gente tenha até que criar novas colunas, né, dependendo do tipo da análise, mas isso não é obrigatório, ok? Vai depender do tipo da análise. E a modelagem, né, seria você preparar a formatação, né, para poder jogar no dashboard o resultado obtido. Então vamos para a etapa de transformação dos dados, né? Só que essa etapa é muito vinculada ao tipo da análise, né? Então, o seu chefe, né, quando ele pede para fazer a análise de uma base de dados, ele tem que ter em mente o que você quer obter de informação em cima daquela análise, daquela base. Então, isso é chamado tipos de análise. Então, no exemplo que está lá no slide nosso teórico, eu levantei esses 5 tipos, né? Expliquei cada um, comentei para que serve, né? Agora, aí nós vamos implementar aqui nessa base de vendas de uma empresa de calçados, né? Então, eu só vou mostrar aqui o primeiro, né? Vamos supor que o chefe pediu para você descobrir qual é a categoria mais vendida, né? Porque na base de dados tem uma coluna, que é a coluna C, onde ele mostra categorias dos produtos vendidos, né? Então ele quer saber qual categoria mais vendeu, né, ou quais categorias que foram mais vendidas, para ele fazer uma análise em relação a esse resultado obtido, né? Então ele vai identificar e classificar as categorias e com isso ele descobre o que é mais popular, aí ele pode ver a parte do estoque, né, para nunca faltar esses materiais. Então, assim, para fins administrativos ou gerenciais, essas análises realmente têm um grau de importância muito grande, né? Só que tanto o chefe quanto você tem que estar ligados, né, do que ele vai precisar e o que você pode fornecer, ok? Bom, vamos lá então. Então, para começar a criar as análises, a gente tem que levantar, né, quais as análises eu preciso. Então, eu vou criar uma nova página. Eu tenho essa página aqui com a base de dados. Nunca é bom você misturar a análise com a base de dados inicial, porque às vezes sem querer você pode apagar ou alterar algum dado. Então eu vou criar uma nova página, eu venho aqui embaixo, clico no botão mais, né, e pronto, olha lá, ele criou a página 2. Eu vou chamar ela de análise, mas você pode dar o nome que você julgar melhor. E aqui eu venho criando, né, aqueles dados auxiliares, né? Foi comentado aqui que a gente vai criar umas tabelas auxiliares, né, para justamente conseguir saber essas informações, né? Então, categoria mais vendida. Então, vou precisar de uma tabela que lista a categoria. Então, posso vir aqui, né, categoria, e começar a listar as categorias que existem, né? Então, por exemplo, tem sandália. Aí eu vou lá e escrevo sandália. Depois, o que tem mais lá? Bota. Aí eu venho aqui e escrevo bota. E assim sucessivamente. Veja que eu estou fazendo de maneira visual. É óbvio que isso, para pequenas tabelas, para pequenas bases, até a gente consegue ter nessa análise visual e escrever ali sem problema algum,
né? Vou conseguir listar as categorias que existem. Mas, numa grande base de dados, corre o risco de eu perder, né, alguma categoria. Então, o ideal mesmo é usar uma função que tanto o Google quanto o Excel possui, onde ele consegue listar valores únicos, que é isso que eu vou usar agora. Tá? A função se chama unique. Então, igual unique, abro parênteses. Unique é de único, né? É muito simples, basta eu colocar a coluna que ele vai avaliar para levantar essa lista de nomes diferentes, porque é justamente isso que eu quero. Né? E aonde está essa coluna? Essa coluna está lá na base de dados. Então eu venho aqui embaixo, clico na página da base, olha lá, fui para a base de dados. E venho, clico na coluna C. Né? Clico lá em cima no C porque eu quero a coluna inteira. Não me interessa é da linha 2 até a linha 1000. É a coluna inteira. Então eu venho e clico em cima da letra C. Repare que automaticamente ele escreve, né? Olha lá. Eu quero valores únicos da coluna C, 2.C, ou seja, da coluna C inteira, independente da linha, eu quero os valores diferentes. O nome base, exclamação, é porque eu estou lá na página de análise e estou buscando informação da página base. Então, por isso que está escrito base. Tem gente que decora isso aí, ele já vai lá e digita, ele não precisa aí ficar clicando para lá e para cá, né? Mas lógico que é mais fácil, né? Pelo menos para quem está começando, vai lá e clica. Agora toma cuidado para não ficar clicando errado, né? Porque daí começa a preencher ali de maneira errada, né? Aí dá maior trabalho. Fecho parênteses e agora eu vou dar Enter. Ele vai voltar lá na página de análise e vai listar para mim os nomes únicos que existe nesta coluna. Está aqui, ó. Né? Então, quer ver, muito simples, muito rápido, muito fácil de usar muito fácil de usar essa função, né? Então use quando realmente há necessidade. E agora eu vou criar uma outra coluna, né? Que é a coluna quantidade, porque o cara quer saber o que mais vende, né? Quantidade total, né? Sei lá, vamos dar esse nome fica à vontade, tá? Lembre-se que a análise é sua, então você tem que escolher o nome, você tem que definir o que vai ser criado, então vai muito da característica sua, não precisa ficar copiando o meu. Eu não gosto de fazer o exercício inteiro, porque às vezes o cara copia igual, aí vai no próximo exercício, é outra base, aí né, já não sabe fazer. Então, quantidade total, eu vou descobrir agora quantas sandálias foram vendidas. Né? Então, eu vou mandar ele vir aqui na base, e tudo que tiver o nome sandália, ele vai somar. Né? Então, ele vai procurar onde bater sandália, ele vai somando a quantidade. Então, eu vou precisar da categoria da coluna C e da coluna F. Né? Agora, como que eu faço isso? No visual, esquece, né? Existe uma função dentro do Excel ou dentro do Google que é chamado soma. Né? A gente já viu isso em outras aulas. Função soma é muito simples. Só que a função soma, ela soma a coluna inteira. Tá? Nesse caso, eu não quero somar a coluna inteira. Eu só quero somar aquilo que for sandália. Então, existe um critério. Né? Você vai mandar Excel, vai lá na coluna quantidade, soma o que está lá. Mas somente se for sandália. Eu estou na linha da sandália, então eu quero saber a quantidade total da sandália. E como que a função soma não dá, mas existe uma função chamada soma-C. A função soma-C é uma função que faz uma soma, só que em cima de um critério. Se eu fosse falar assim, seria algo do tipo soma se for sandália. Né? Então, como é que eu digo isso para ele? Como é que eu passo na linguagem dele? Né? Então, soma-C, parênteses, e aqui dentro eu tenho que dizer três coisas. Tá? Então tem gente que às vezes esquece, só fala uma, dá erro, só fala duas, dá erro. Tem que ser três coisas, né? Separadas por ponto e vírgula. Né? Olha aí o exemplo, né? Ele dá um exemplo para mim, né? Se você analisar aí, ele dá esse exemplo para mim, tá?
Então vamos lá. Primeira coisa é a coluna que tem a palavra que eu vou buscar. Eu vou buscar quem? Eu vou buscar sandália. Né? Então eu começo aqui dizendo que coluna que tem o meu critério. O critério é a palavra sandália. Eu estou na linha da sandália. Depois eu faço os outros. Então que coluna que é essa? É uma coluna que está lá na base. Né? Então eu vou lá na base e é a coluna C. Porque é na coluna C que eu tenho a palavra sandália. Ponto e vírgula. Agora eu vou para a segunda parte. Eu vou dizer para ele qual é o critério. O que eu estou procurando nessa coluna? Eu estou procurando a palavra sandália. Eu posso escrever sandália aqui, entre aspas, tá? Mas é muito mais fácil, ó, eu voltar lá e clicar em B4, porque B4 tem a palavra sandália. Então eu posso até escrever sandália, entre aspas, em vez de escrever B4, porque ele tem que saber o que ele vai procurar. Então eu falo para ele, olha, procura o que está escrito em B4. Eu acho que é muito mais fácil fazer assim. Ponto e vírgula. E a terceira e última coisa. Legal. Eu disse para ele lá na coluna C da página base, que é a coluna categoria, que é a coluna da minha busca. Procure a palavra sandália, que é o B4, e quando você achar, ele vai somar quem? Porque até agora ele não sabe o que ele vai somar. Ele vai somar a coluna quantidade. E cadê essa coluna? Está lá na base, coluna F. E eu só clico no F porque eu quero a coluna inteira. Eu não preciso dizer que linha que é. Fecho parênteses. Então tá aí, ó. Tá? Tranquilinho. São três coisas, né? Vou dar Enter. Aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar a coluna C inteira, vai procurar a palavra sandália, que é o B4, e quando ele achar, ele vai somando o que está em F, que é a quantidade. Vou dar Enter, ah lá, 20. Então, existem 20, foram vendidas 20 sandálias. Tá? Bom, e a bota? É a mesma coisa, cara. A fórmula é a mesma, a função é a mesma. Só que agora o critério agora é bota, o critério agora é B5. Mas como a fórmula é a mesma, então basta clicar e arrastar. Até ele percebeu isso. Ele falou, olha, quer completar? Tá? Ou você clica e arrasta, ou você vem e aceita lá. Pronto. Já somou para mim de cada um. Visualmente falando, eu consigo perceber que o que vendeu mais foi bota e sapatilha. Só que veja que há necessidade, né, de eu dar uma olhadinha, né? Quer dizer, eu tive que vir visualmente falando e dei uma olhada. Alguém pode falar assim, ah, mas né, é tranquilo, né? Você deu uma olhadinha aí, tranquilo. Não é nada complicado isso, né? Só que às vezes, né, apesar de ser uma tabela pequena, porque veja bem, eu saí de uma tabela de 100 linhas e, sei lá, 8 colunas. E transformei para uma tabela de. Antes era uma tabela de 100 linhas e 6 colunas. Agora eu tenho uma tabela de 6 linhas e 2 colunas. Muito mais fácil de olhar, né? Então tem gente que bate o olho aqui e vê, ó, quais categorias foram mais vendidas? Foi a pergunta inicial do cara. É bota e sapatilha. Né? Visualmente falando, tranquilo. Só que numa apresentação de reunião, né, numa sala de gerências, mostrar um monte de tabela pro chefão, cara, na boa, não é tão legal. Tá? O ideal seria, por exemplo, transformar isso aqui num gráfico. Né? Então eu seleciono, vou inserir gráfico, olha lá, pronto. O próprio Google, o próprio Excel cria o gráfico para mim. Só que agora eu tenho que dar uma trabalhada nesse gráfico também, né? Criar um gráfico que o cara não consegue entender, tá? No caso aqui, ele foi direto para pizza, né? Porque na verdade eu estou comparando as categorias. O melhor gráfico para comparar, né, é de colunas. Então tá aí, ó, gráfico de colunas. Né? Agora, visualmente falando,
é mais fácil eu conseguir identificar que, por exemplo, bota e sandália, né, foram bem vendidos, porque a coluna é maior. Sapato social também está bem perto. Eu não sei o número exato ali, mas eu sei que está bem perto. E sandália está ruim, né? Então, por que sandália está ruim? Será que está muito caro? Ou falta propaganda? Ou o meu vendedor não empurra para o cliente? Então, é para isso que serve a análise, né? O cara pega uma base de dados, ele faz um resumo dessa base de dados, né? Ele diminui ela numa tabela menor e gera um gráfico. Gera um gráfico, tá? Então tá aí, ó, fizemos a nossa primeira análise. Você pode, aí você dá uma formatada aqui na tabela, aí é criatividade de cada um aqui, né? Vou dar o nome dessa análise aqui, categorias, categorias, categorias vendidas, sei lá, né, desempenho de categoria, é um nome aí que realmente representa ela legal, né? Que deixa ela com uma representação legal. E o gráfico você tem que dar uma formatada nele, né? Então você vem aqui e vai dar uma formatada, né? Ah, um gráfico 3D, né? Título, pessoal, muito problema em título, né? Deixa uma frase qualquer, também não adianta nada. Vai levar numa reunião, mete um gráfico lá, o chefe forma, o que é esse gráfico? Né? Também aí não adianta nada, é culpa sua, porque você fez errado, tá? Bom, isto é a primeira análise. Categorias mais vendidas. Então tá aí. Tamanho mais vendido. Mesma ideia, cara. Eu quero uma tabela onde vai listar o tamanho e quanto foi vendido. Então, o que eu vou precisar aqui? Vou precisar agora da coluna D e da coluna quantidade. A fórmula é a mesma, só muda as colunas. Receita por categoria. Receita, toda vez que você ouvir falar receita, é dinheiro. Tá? Dinheiro, grana. Então ele quer saber que categoria está dando mais grana. Então, que colunas que eu vou usar? Categoria e total de venda. Certo? Dias com maior volume de venda. Veja bem, eu tenho aqui uma data, na coluna B, data da venda. Então, ele não foi claro se ele queria, por exemplo, qual dia da semana vende mais, né? Ele falou, ó, dias. Então, de repente, eu posso soltar para ele dia 10. Ah, dia 10 foi o dia que mais vendeu, dia 15 foi o que menos vendeu. Então, eu vou usar a coluna B, né? Ele não falou de se é dinheiro ou quantidade, mas vamos analisar como se fosse quantidade. Então, B e F, por exemplo, né? Se ele tivesse falado assim, ó, eu quero uma análise, eu quero do dia da semana. Não tem essa coluna, né? Como nós já falamos em outra aula, não existe essa coluna, então eu vou ter que criar uma coluna e descobrir qual é o dia da semana de cada venda. É possível? Eu tenho uma coluna de dados, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que procurar uma forma, uma função, porque ele quer saber se é segunda, se é quinta, por isso que tem muitas lojas que falam assim, segunda do calçado branco, né? Então ele sabe que é o que menos vende, então vamos dar uma promoção legal na segunda para poder subir o negócio, né? E o ticket médio seria algo, às vezes a análise não necessariamente é um gráfico, às vezes a análise não necessariamente é uma tabela extra, às vezes é assim, né? Às vezes a análise é um valor. Olha, o ticket médio de venda é R$ 200, né? Às vezes é isso. Então lá no slide eu tenho uma fórmula, eu explico aqui, tá? Então a análise não necessariamente ela é só gráfico, só tabela auxiliar. Ela pode ser também um valor, tá? No caso desse ticket médio, é uma coisa, é um termo aí muito usado na parte de administração, aí vocês aí que são administradores, é que deve ter o conceito legal do que seria esse tal ticket médio, tá? É mais ou menos igual a médio. Então, às vezes, uma análise tem valores também, tá? Bom, eu não vou repetir, eu não vou continuar aqui, eu vou deixar, né, para vocês a função unique
e a função SOMA-C, bastante utilizada, né? Mas pode ser que você use alguma outra função caso seja necessário. E dá uma caprichada no gráfico, hein, gente? Isso aí também é um negócio bem legal. Tanto a parte visual quanto a parte de valores, né? De repente aqui, melhorar os valores exibidos, nome de eixo, nome de categoria, né? O que, que você acha que uma pessoa olhando esse gráfico, ele vai conseguir interpretar, né, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais difícil? Como é que tá? Eu paro por aqui, tá? E assim eu encerro esse exercício de análise, que foi a tal da atividade 1. Vocês têm que entregar esse arquivo que vocês acabaram de fazer no Google ou no Excel e o PDF da análise. Muita gente fica com dúvida como é que gera o PDF da análise. É só você vir aqui, ó, eu estou na planilha, né, com a análise, eu vou lá em cima em arquivo, baixar e PDF. Né, ele vai gerar o PDF, ele vai mostrar aqui para mim, tá? Pode ser que ele vai gerar várias páginas, pode ser que você tenha que dar uma mexida, joga o gráfico para cá, para não cortar, né? Tem umas opções aqui de paisagem, ó, se eu botar retrato, né? Tem um lance de escala para ele caber na largura. Aí você vai, né? Olha lá, se eu botar 100%, ele comeu o gráfico, ó, tá vendo? Então eu vou mandar ele ajustar na largura, para caber, né? Na largura. Então aqui você tem que dar uma fuçada também. Na hora que você achar que ficou legal, aí você exporta, vai gerar um arquivo PDF e você vai me entregar. Não é para mandar o PDF da base de dados. Às vezes eu recebo um PDF de 100 folhas. Aí eu vou olhar lá, é a base de dados. A base de dados não interessa para mim. O exercício é de análise, tá? E eu quero o arquivo original, ou feito no Google, ou feito no Excel, porque eu quero ver como é que você fez. E assim encerramos, então, a atividade 1. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.